Nossa próxima sinopse é School Tales. School de escola e não de caveira. Eu não sei se... qual a diferença de pronúncia dos dois, apesar de ser escrito bem diferente. Vamos lá. Em 2019, na cidade de São Paulo, um adolescente de 15 anos estuda em um colégio bastante exigente e precisa lidar com vários desafios, como um professor de química maluco, um valentão e tarefas quase infinitas, além do fato de que ele mora muito longe da escola. Mesmo com tudo isso, ele consegue lidar bem com isso e se divertir com seus amigos. Eu imagino que era pra ser aqui. Eu acho que esse final... ele me dá uma ideia daquela história mais leve, episódica ou algo assim, onde, sei lá, a gente vai ter algumas confusões, tipo assim, confusão do dia, coisinha do dia e tal, e não me dá aquela ideia de história com começo, meio e fim, de tipo uma trama que precisa ser completa pra gente poder fechar a história aqui. Eu não sinto que existe uma situação, um problema, né, que é como a gente pode traduzir conflito ou vilão ou qualquer coisa desse tipo, né, qualquer coisa que se oponha à vontade do protagonista e que, portanto, ele precisa superar para poder chegar a algum determinado objetivo. Eu não sinto que aqui tem isso. A gente tem vários problemas, mas não é apresentado pelo menos de uma forma que parece que assim, ok, eu resolvo esse problema assim, eu resolvo esse problema dessa forma. Parece só realmente uma contextualização do cenário que esse personagem vai estar vivendo. Então ele tem um professor de química maluco. Não parece que é algo que ele precisa resolver de alguma forma. Um valentão? Ok. Talvez ele precise resolver isso. E tarefas quase infinitas? Tá. Também não é como se desse pra resolver isso de alguma forma, já que elas são quase infinitas. E o lance dele morar muito longe. Todas as questões aqui, como eu disse, me parecem elementos da história que vão ficar presentes ali ao longo dos episódios. Então, episódio 1, a gente vai ser apresentado a, por exemplo, focar mais na situação de ele mora muito longe da escola. Então a gente vai ter toda uma historinha fechada, como se fosse uma espécie de mini one shot ali, mostrando esse personagem tentando chegar na escola, às vezes se atrasando ou não conseguindo, etc. Mas mostrar essa dificuldade que ele vive por morar longe da escola. E sei lá, episódio 2, ele conseguiu chegar na escola e aí tem a questão de lidar com o valentão, etc. Esse valentão vai ficar sendo recorrente ao longo dos próximos episódios. E aí episódio 3, aula de química, professor maluco, etc. Esse professor também vai ficar de vez em quando aparecendo ali e tal. Eu enxergo isso aqui até muito parecido com, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris. Eu consigo imaginar essa série indo muito por esse caminho, só que numa realidade brasileira, né? Onde você tem ali um professor meio doido, no caso lá a gente tem a senhorita Morelli e tal, então aquela questão ali de ficar tratando o Chris extremamente diferente por ele ser negro e a escola ser só de brancos. Um valentão que é o Caruso. Tarefas quase infinitas, enfim. No caso, o Chris ele tem não só questões da escola, mas questões familiares e tal. E aí, beleza, aqui a gente pode abranger para qualquer coisa. E ambos moram, né, também o lance de morar muito longe da escola. Tanto que, se eu não me engano, tem um episódio que também foca nesse lance de ele tá tentando ir pra escola e tal. E aí vai mostrando eles no ônibus e, enfim. Se eu não me engano, tem um episódio que foca bem nessa questão de ele morar longe da escola, ter que pegar vários ônibus, fazer várias coisas pra poder ir. Até que ele fala que tem um ônibus que é só dos negros, depois o ônibus vai embranquecendo conforme ele vai chegando, né, perto da escola, já que a escola é só de brancos, num bairro branco. Enfim, então eu consigo enxergar bem isso. E aí, o que eu falo é exatamente isso. Eu acho que eu já meio que dei a dica enquanto eu tentava descrever qual que era a minha interpretação aqui. Quando a gente vai fazer uma história episódica, assim, e que não parece ter esse lance de uma trama com uma situação, um problema muito clara que vai ser resolvida, como, vamos supor, que o objetivo dele seja se formar. E aí ele tem que passar por todas essas coisas e resolver várias dessas coisas para poder se formar. Então, ele mora muito longe da escola, ele precisa chegar cedo, ele precisa conseguir chegar na hora para poder se formar. Tem um valentão, ele precisa conseguir estudar ou levar os livros para casa, porque, sei lá, o valentão sempre derruba ou rouba ou molha os livros dele. E aí a situação, o problema é lidar com o valentão ou tentar manter seus livros. O lance das tarefas pode ser realmente as tarefas da escola, e aí o foco da história é resolver esses problemas para que ele possa se formar. Aí a gente tem uma trama contida ali. Dá para trabalhar das duas formas. Tem como você fazer essa história episódica ainda assim mantendo essa situação, problema de eu preciso me formar, por exemplo, ou não, ou só ficar nisso mesmo e falar, ok, eu não vou ter um grande arco ali final para ser contado. Todo Mundo Odeia o Chris não tem um grande arco ali para ser contado. É uma história sobre a infância e juventude do Chris Rock. Aqui seria uma história sobre o período escolar do nosso protagonista, que eu acho que não tem nome, né?
Paulo estuda em um colégio bastante... Um adolescente de 15 anos, não tem o nome dele. Enfim, então seria só realmente focar em cada episódio. E aí o conselho que eu dou é: cada episódio ele tem que funcionar como uma história à parte, onde, ok, talvez você não vai precisar ficar reapresentando todos os personagens, mas todo personagem vai ter que estar com certas características muito mantidas ali, para que seja de fácil compreensão para o leitor que, por exemplo, está pegando a história por aquele episódio. E geralmente quando a gente tem histórias episódicas, a gente tem personagens que não têm arcos muito complexos de mudança, por exemplo. Ao contrário de quando a gente tem uma história mais contínua de fato. Você pega, por exemplo, eu estava falando de Todo Mundo Odeia o Chris, vamos continuar no Todo Mundo Odeia o Chris. Você não tem uma mudança muito grande do Julius, ou da Rochelle, ou do Drew, ou do... Como que é o nome da irmã dele? Caraca, deu um branco no nome da irmã dele. Enfim, você não tem uma mudança muito grande no arco dos personagens onde, sei lá, ele passa por alguma situação e aí ele vira mais maduro ou algo assim, o personagem era introspectivo e aí depois ele vira extrovertido ou algo assim. Porque exatamente o foco ali tá nas situações de cada episódio, e aí cada personagem meio que mantém o seu estereótipo mais fixo. Você pega Chaves, por exemplo, você tem isso muito mais escancarado. Cada personagem tem seu bordão, cada personagem tem um jeito. O professor Girafales nunca vai ficar com a Dona Florinda, de verdade, porque o lance dos personagens é ficarem nesse amor platônico, nesse romancinho, nesse tipo de coisa. Em nenhum momento ele vai realmente, de fato, se mudar pra vila ali e virar o padrasto de verdade do Kiko, porque faz parte da dinâmica e do estereótipo do personagem que vai ser apresentado ali, para que as situações possam acontecer e manter essa familiaridade. Algumas séries, depois de um tempo, conseguem fazer essa transição, ou são obrigadas a fazer essa transição, né? Esses seriados que são episódicos assim, né? Você pega, por exemplo, Dois Homens e Meio, o Jake vai crescer, o ator que faz o Jake vai crescer, então você não pode manter ele como o garotinho, fofinho, gordinho, para sempre. Então eles tiveram que adaptar a história conforme o próprio ator foi crescendo e foi virando adolescente e trabalhar essas situações novas. Então o personagem vai passando por um arco porque a história precisava avançar até por uma necessidade biológica do ator. Mas se a gente fosse levar isso para um desenho animado ou algo do tipo, ou uma história episódica, quadrinhos, tirinhas, algo assim, Turma da Mônica é um ótimo exemplo. Qualquer revistinha da Mônica que você abrir, os personagens vão ter aquele estereótipo. Não vai ter um momento onde a Magali para de ser gulosa. Não vai ter um momento onde o Cebolinha para de falar errado, onde o Cascão começa a tomar banho. Até tentaram fazer isso no Turma da Mônica Jovem, se eu não me engano, tinha esse lance dessa reversão, mas depois eles voltaram um pouco atrás e eu não sei se depois foi avançando e aí eles foram parando esses hábitos de novo e tal. Mas era um lance tipo, ele perdeu esse hábito, mas ainda carrega um pouco daquele negócio do passado e tal. Porque querendo ou não, são características muito fortes dos personagens que você descaracteriza um pouco os personagens quando você tira essas características deles. E se não teve um arco realmente que justifica isso daí, de modo que você consiga acompanhar, entender e sentir com aquele personagem, então fica parecendo que você só descaracterizou ele ali de alguma forma. Aconteceu um pouco isso com One Piece também, quando chega no Shinsekai, vários personagens perderam várias características que eles tinham construído, ou que era dos estereótipos deles, antes de Shinsekai. E como foi um time skip e só mostrou um pouco disso, várias coisas voltaram atrás depois ali da Ilha dos Tritões. O Sop ter medo é um dos maiores exemplos, eu acho. O Sop, ele volta... Tem gente que pode dizer, não, ele fingia que não era mais medroso e tal, mas eu tenho dúvida se não era realmente uma vontade do autor de evoluir um pouco o personagem, mas daí acabou que perdeu um pouco da dinâmica, e aí ele volta a ser mais medroso e tal, depois do Ilha dos Tritões. Mas tem várias dessas coisas que ocorrem numa história e que até podem funcionar quando feitas, né, como eu disse, com um arco certinho, onde você entende, acompanha a mudança daquele personagem ao longo ali de episódios, etc., capítulos e tal, e que geralmente não funciona tanto quando a gente quer fazer esse episódio com essa série com tirinhas, ou onde tem essas historinhas fechadas, onde em qualquer episódio o leitor pode ir e ver ali, né? Eu tô chamando de episódio aqui exatamente porque a gente chama de episódico quando uma história ela não tem essa sequência certinha. Você tem que ver o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Não, você pode ler o 10, depois o 3, depois o 20, depois o 7, e não importa muito. Você vai conseguir entender, ok, você pode ter até uma coisa ou outra ali que, isso aconteceu nos episódios anteriores ou algo assim, mas não é aquela necessidade de, tipo, você não vai entender nada se você pegar e começar do capítulo 20.
né? E aí por isso que eu tô chamando de episódio, porque a gente dá ao nome desse tipo de história série episódica.